Olá, internauta, muito bom dia a você que já nos acompanha aí do outro lado em mais uma live aqui do Portal Infonet pela fanpage no Facebook. Estamos ao vivo diretamente do Instituto Educar e o nosso convidado de hoje é essa figuraça aqui, o Dr. Almir. Dr. Almir, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia, um prazer dialogar com os internautas sobre o tema infecções sexualmente transmissíveis. O Dr. Almir estava me dizendo aqui que é a primeira experiência dele no ao vivo pela Facebook, então vamos deixar ele bem solto aqui, né? Lembrando que o nosso mecanismo, você envia a sua pergunta, tá? O tema é infecções sexualmente transmissíveis, né? O Dr. Almir, que é gerente estadual desse programa, né? De IST-AIDS, que é assim que chama. Isso. É um assunto que é quase um tabu, né, Dr. Almir? A gente, mesmo tendo todo o trabalho de divulgação, muitas pessoas ainda têm dúvidas, cercaram de dúvidas esse assunto. Sem dúvida, é um tema extremamente importante, como mexe com sexualidade. Então, às vezes, as pessoas não querem se manifestar, mas eu quero que os internautas fiquem à vontade, podem perguntar, dentro do possível a gente vai responder. É isso aí, as perguntas, situações que vocês quiserem colocar, ou até sugestões de assuntos aqui, envie aí nos comentários que eu estou acompanhando tudo aqui, ó, pelo tabletzinho. Ó, vamos começar aqui colocando uma imagem aí de uma pergunta que o internauta enviou ao longo da semana. A pergunta é a seguinte, doutor Almir, quais são os sintomas da AIDS e o que um portador da doença pode sentir, né? Como se manifesta essa doença? Olha, é importante lembrar o seguinte, a AIDS tem umas fases, tem uns estágios. Então, a partir do momento que a pessoa se infectou, os sintomas, quando aparecem, é em torno de 5 a 8 anos. Não é uma doença que os sintomas aparecem logo, né? E, em média, é essa, de 5 a 8 anos. Nesse caso, quando eles se manifestam, são diarreia, mais de 2 meses, febre, mais de 2 meses, tosse seca, persistente, mais de 2 meses, perda de peso sem outras causas, o médico tem que afastar outras causas. E surgem algumas infecções. Aí os sintomas vão aparecer de acordo com as infecções. Por exemplo, relativamente frequente, infecção na boca, que é chamada popularmente de sapinho, que é a monelíase oral. Mas eu chamo a atenção do internauta que a maioria dos casos não tem sintoma. A AIDS é uma doença silenciosa, muitas vezes. A pessoa pode ter o vírus, que a gente chama de soro positivo, mas não ter as manifestações da doença. Por isso o perigo, né? O termo já diz, é uma doença silenciosa. É silenciosa, ela nem sempre se manifesta. Acredito que a maior transmissão do HIV deve ser nesses casos de pessoas que têm o HIV e não sabem. E o outro parceiro também não sabe e se relacionam sem camisinha. Hoje, sexo sem camisinha pode ser uma opção, uma escolha que pode representar risco para a saúde da pessoa. Doutor Almir, com toda a experiência que o senhor tem nessa área, ainda te surpreende a quantidade de casos que surgem, não só aqui em Sergipe, mas em todo o país, por ano, em relação a novos casos de HIV, da AIDS, no caso? Sim, a gente, apesar de saber que a oferta do teste hoje é maior e, consequentemente, a gente vai descobrir mais, a gente vai detectar mais, mas a gente sempre fica surpreso e, às vezes, lamenta quando vê a pessoa detectar, mas é um papel da gente de oferecer esses exames e dar assistência, apoiar as pessoas que vivem com HIV. Hoje no estado, como funciona o acolhimento dessas pessoas? Então, a partir do momento que fez o teste e deu positivo, ela será encaminhada para o SEMAR Siqueira Campos, que fica na Rua Bahia, um serviço mantido pela Prefeitura Municipal de Aracaju, e lá
ela vai fazer uns exames complementares, o exame de carga viral, que é o exame que complementa o diagnóstico, e a partir daí será oferecido a ela o tratamento, que é com as chamadas drogas antirretrovirais. São medicamentos que vão atuar inibindo a reprodução do vírus. Hoje, atualmente, é uma medicação que é para o resto da vida, né? Isso, não pode suspender. E, inclusive, é importante lembrar também que quem está usando a medicação, essa medicação vai diminuir a carga viral, vai diminuir a quantidade de vírus no sangue, consequentemente, se for um homem, no esperma, se for mulher, na secreção vaginal, e aí o risco de infectar outra pessoa cai. Agora, doutor, como é o processo quando a mamãe, na verdade uma gestante, né, que ela tem um HIV e está no processo de gravidez, de gestação, como é que funciona isso com relação ao filho? Existe uma série de cuidados, que a gente chama o protocolo da prevenção da transmissão vertical. Transmissão vertical é essa transmissão da mãe para o bebê. Então, existe uma série de cuidados. Em primeiro lugar, já que foi detectado que ela é HIV, ela vai tomar uma medicação antirretroviral para diminuir a carga viral no sangue dela, consequentemente diminuir a possibilidade de infectar o bebê. Em segundo lugar, essa mãe não vai dar de mamar, ela não vai amamentar seu bebê. Para isso, ou coloca faixa ou dá uma medicação para inibir a lactação, a liberação do leite. Em terceiro lugar, geralmente, esse parto vai ser cesariana, porque é um parto que reduz o risco. E, por último, o bebezinho, quando nascer, ele vai passar um período usando também a medicação antirretroviral. Com essas medidas, a chance do bebê nascer normal é quase 100%, mostrando a importância do pré-natal. A importância também de todos esses cuidados que foram avançando, né, ao longo do tempo. Isso. Agora, doutor, não só se resume a HIV e AIDS essa entrevista, a gente tem um leque de doenças sexualmente transmissíveis, dá para citar quais surgem com mais frequência na sociedade? No nosso caso aqui de Sergipe, a sífilis é uma doença extremamente preocupante pelo risco de infectar bebês, né? Chama-se sífilis adquirida e no bebê chama-se sífilis congênita. É uma doença bastante séria, estamos lutando junto aos municípios para que haja uma melhoria no pré-natal, para que haja uma melhoria com relação ao próprio uso da camisinha nas pessoas adultas, porque elas estão se infectando também pela bactéria da sífilis. Além da sífilis, tem o HPV, que é um vírus, papilomavírus humano, que também a gente tem trabalhado a prevenção, incentivando a vacina para meninas e meninos, e as hepatites virais, principalmente hepatite B e C. A B é mais de transmissão sexual e a C mais de transmissão sanguínea. A gente tem alertado a população sobre os cuidados da prevenção com a vacina, contra a hepatite B, enfim, todos os cuidados. A participação do internauta Renata Lemos, ela acabou contemplada com essa sua resposta, porque na hora que o senhor estava começando a responder, a Renata mandou assim: bom dia, doutor amigo, gostaria de saber quais as DSTs mais comuns. Ele acabou de falar aqui, então acabou contemplada na hora certa. A Eliane Andrade também dizendo que está amando as lives da Infonet. Agora, doutor, algumas perguntas também foram enviadas ao longo da semana, eu vou para uma delas aqui. O tema DST é tratado com a seriedade necessária ou o tabu ainda atrapalha a identificação da doença e o consequente tratamento? Ainda atrapalha. Eu digo, o tabu atrapalha principalmente em escolas, né? Tem escolas que até chegam ao ponto de proibir se falar de IST por causa da questão da sexualidade.
Isso não pode acontecer. O tema precisa ser abordado cada vez mais na escola, dentro de casa, na família. Ninguém está imune a uma IST, ninguém está... Não adianta achar que nunca vai pegar, contrair uma IST. Então, é um assunto que precisa ser levado para a escola e para dentro da família, para o local de trabalho, roda de amigos. É importante a gente levar esse tema. Existem dúvidas que o pessoal geralmente tem, que é em relação à transmissão de algumas DSTs. E aí eu vou colocar alguns casos aqui. É possível contrair algum tipo de DST em vasos sanitários, banheiras ou toalhas de hotéis e motéis? É bom esclarecer essa questão. É possível, doutor? Não é. Não é possível. A pessoa pode contrair no motel sarna, escabiose, do lençol, né, a toalha, o lençol sujo, o lençol... Aí pode sair de lá e depois sair com a coceira na... Mas a doença sexualmente transmissível, não? A infecção sexualmente transmissível, não. É só cuidar de higiene, mas a IST não, ela é transmitida sexualmente. Por isso a importância da camisinha. Aí tem a pergunta da Isa Dantas que vai nessa linha, ó. O senhor compactua da ideia de que essa geração não usa camisinha porque não perderam ídolos a exemplo de gerações anteriores? Pergunta muito interessante, a gente teve muitos casos, Quem né? foi? A Isa Dantas. Ô, Isa, parabéns pela sua pergunta. Verdade isso, viu? As pessoas hoje, olha, o jovem, as pesquisas mostram isso aqui, no máximo 50% do jovem está usando camisinha. No máximo. Então, um dos motivos é que elas não viveram aquela época de Cazuza apareceu, Lauro Corona, Fred Mercury, vários personagens. E aí as pessoas acham, não, a AIDS acabou, né? Então, esse relaxamento existe. Por isso que nós precisamos cada vez mais envolver escola, a mídia. A mídia de Sergipe eu não reclamo tanto porque é uma mídia que vem desenvolvendo espontaneamente. É o caso aqui desse momento da Infonet. Mas, realmente, precisamos intensificar mais porque as pessoas estão relaxando. Não vamos esperar perder outros ídolos, né? Para poder cair essa ficha, essa consciência. Exatamente, isso é importante. Mais participação aqui, Renata Lemos. É possível estar contaminado ou contaminada, no caso, com alguma DST e não perceber, doutor Almir? Sim. Existem STs que são silenciosas. A hepatite, por exemplo, hepatite C, hepatite B, são doenças silenciosas. A pessoa pode estar infectada e não saber. A sífilis, às vezes a pessoa está descobrindo que estava com sífilis no pré-natal. Quando ela está grávida, que vai fazer os exames, ou o marido, o parceiro vai fazer o exame e termina descobrindo. Então, infelizmente, existem ISTs que são silenciosas. Ok, doutor Almir, tem mais uma pergunta que foi enviada ao longo da semana. É possível contrair DST por meio do sexo oral? É possível. O sexo oral é uma das formas de transmissão. Principalmente, o risco é para quem faz o sexo oral. Então, se o homem faz o sexo oral na mulher, é risco para ele. Se a mulher faz sexo oral no homem, é risco para ela. Pode ser gonorreia, sífilis, existem lesões na boca da sífilis, que chama cancro duro, na língua. E o próprio HIV pode ser transmitido pelo contato da secreção com a boca. Ok. Voltando agora ao assunto dos jovens, quais são o senhor que também está acompanhando muito, faz um trabalho intenso com esses jovens, falou nas escolas, quais são as principais dúvidas que surgem para esses jovens que estão começando a iniciar, na verdade, uma vida sexual? Primeiro lugar, é sobre a camisinha. Às vezes eles perguntam assim, essa camisinha do governo, ela é garantida? Olha, meus amigos internautas, é a camisinha mais segura que existe.
é a mais testada, então fique tranquilo. Outra pergunta é sobre a pílula do dia seguinte. Eu quero aproveitar aqui os internautas e esclarecer. A pílula do dia seguinte, ela não é para ser usada rotineiramente. É um caso, assim, rompeu a camisinha, uma situação especial. Ela não pode ficar como rotina, porque ela vai deixar o ciclo menstrual todo irregular. A pílula é hormônio em alta dosagem. Então, eles perguntam muito isso. A outra é, que situações não precisa usar camisinha? Aí ele diz assim, quando eu conheço muito bem a pessoa, quando a pessoa é saudável. Não, a camisinha, não. Isso não previne. Você analisar isso como sendo uma forma de prevenção, não. Tem que ser a camisinha mesmo. E o anticoncepcional, né? Que também é muito aderido. O grande problema do anticoncepcional é que ele é um método de prevenção só da gravidez, mas não das ISTs. Por isso que a gente defende a camisinha, que ela é chamada de método de barreira de dupla proteção. Ela dá dupla proteção, porque ela tanto previne as ISTs como previne a gravidez. É sempre importante, né? Mas uma pergunta aqui, o senhor acredita que a educação sexual recebida nas escolas é suficiente para informar os adolescentes sobre as doenças sexualmente transmissíveis? Não. A gente precisa botar mais. Isso é até nível nacional. O tema sexualidade caiu um pouco a discussão. Hoje é mais focando em pessoas trans, pessoas que não são trans, mas sexualidade é bem mais do que isso. Então a gente precisa começar o mais cedo possível na escola o debate do tema. Tá, mais manifestação aqui dos internautas. A Leila Cristina, doutor Almir, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Sou sua fã, sempre tão simpático. Que... A Leila. Obrigado, Leila. Obrigado pela sua gentileza, viu? É o nosso papel, estamos lutando para beneficiar a nossa população. Muito obrigado. A Isa Dantas também mandou outra pergunta. Esse exame rápido de AIDS é 100% eficaz? Essa é uma pergunta interessante que a gente está vendo esse caso itinerante, né? É interessante. Olha, o exame de AIDS, teste rápido, é assim. Na hora faz um teste, se der reagente, a gente tem um outro kit para confirmar, deu reagente, vai para o SEMAR, faz a carga viral e fecha o diagnóstico. Então, ele é eficaz. Quando dá esses dois. Se tiver uma discrepância, uma divergência, aí a gente não libera o resultado como sendo positivo ou reagente. A gente vai colocar aí na tela agora para os internautas uma segunda pergunta que foi enviada ao longo da semana. Como a pessoa pode admitir e transmitir a hepatite A, no caso? A hepatite A é uma hepatite diferente. Ela está relacionada com falta de saneamento básico. Então, a transmissão é por água infectada, água contaminada com fezes e que tem o vírus da hepatite A. Então, alimento com água contaminada, pode acontecer numa lagoa, com fezes. Então, a hepatite A tem essa transmissão. Agora, mais recentemente, foram descobertos alguns casos que a transmissão foi sexual. Embora ela não era transmissão sexual, mas o sexo oral anal, questão de falta de higiene, está favorecendo o crescimento da hepatite A. Embora ela não seja tão grave, mas é importante a prevenção. Mais cedo o senhor falou também de outras hepatites, a B e a C no caso. Então, assim, todas essas hepatites, elas não apresentam sintomas. Então, o que deve ser feito para obter o diagnóstico? Na maioria das vezes, não apresenta sintoma. Pode ter. Os olhos ficam amarelos, a urina fica cor de café, a pele fica amarelada. Então,
ela tem alguns sintomas. O que eu falei é que pode acontecer dela ser silenciosa. Não se manifestar, né? Não se manifestar. E esse diagnóstico a pessoa tem que estar... É com teste. Já existe o teste rápido nas UBSs, não digo todas, mas o teste rápido está disponível, ou nos laboratórios privados também. Ok, doutor Almir. Vamos falar agora sobre, voltando aos jovens, tem a época que o senhor acha que tem muita dor de cabeça, que é na época do carnaval, né? Que o senhor frisa muito. O carnaval é uma festa que muda muito o comportamento das pessoas. Aquelas pessoas mais radicais dizem que é a festa do diabo. Mas é uma festa que muda muito o comportamento. Muda pelo próprio perfil da festa, muita gente junta, muita gente se batendo, né? Muita gente junta. E o fator álcool, que é um fator que pesa bastante. Então, fazer a prevenção no carnaval é meio complicado, porque às vezes a gente dá uma camisinha, a pessoa está embriagada, leva na brincadeira, faz bola de assopro. Quando é com 2 meses depois, aparece grávida, né? Ou aparece com uma IST. Essa bola de assopro foi cara, né? Valeu. Vocês tinham aquela brincadeira muito boa, tem aquela brincadeira muito boa do bloco, né? Do bloco da prevenção, Hoje nós não temos mais o pré-caju, mas no carnaval, alguns municípios estão fazendo seus mini blocos. Mas fica um legado, né? Fica o legado. Esse legado, inclusive, foi para o país. Eu fiquei contente, porque foi aqui que começou essa ideia do bloco da prevenção, né? E eu apresentei num congresso do Rio de Janeiro, como não podia levar o bloco, veja o que eu fiz. Eu filmei o bloco e na hora mostrei, fiquei lá mostrando, e as pessoas, que coisa interessante. E hoje já é nacional, em várias capitais, existe o bloco da prevenção com nomes diversos, bloco do prazer, bloco da camisinha, mas ficou esse legado para o país. Muito bacana isso. Mais manifestação aqui, o André Carvalho, falando, doutor Almir, uma referência não só para Sergipe, mas para o Brasil. Acabou de falar sobre isso, né? Obrigado, André. Você é meu amigo, rapaz. Mas muito obrigado. E obrigado, André, pela sua ajuda lá na Secretaria da Saúde. Você tem nos apoiado muito. Então, a minha gratidão a você e toda a sua equipe da Assessoria de Comunicação. Tem muita manifestação assim em favor do senhor. A Lúcia Helena também, doutora Almir Santana, o máximo em DSTs. Oh, meu Deus. Entendido. A gente procura cada vez mais informar a população. E dá tempo de você, internauta, ainda encaminhar sua pergunta aqui para o doutor Almir, que a gente está falando sobre tudo, esclarecendo tudo. O assunto é justamente para esclarecer esse assunto que ainda é cheio de tabus, tá? E é uma oportunidade, né? Da pessoa questionar. Vamos para uma terceira pergunta enviada aí ao longo da semana, vai aparecer na tela para os internautas. Existe o risco da contaminação por sexo oral? Essa é uma pergunta que a gente falou um pouquinho mais cedo, né? Ou seja, ela acontece também, né? Principalmente... Acontece. Existe o risco. É bom lembrar que a boca, ela tem 2 papéis aí no caso das ISTs. Ela tem o papel como porta de entrada na relação sexual, tem lesão de sífilis na língua, tem lesão na amígdala e tem a boca como um local de manifestação das ISTs a nível geral. Por exemplo, a AIDS, uma das manifestações clínicas da AIDS é na língua, a famosa candidíase oral, é o sapinho. Tem uma lesão na língua que é bem típica de pessoas que têm AIDS. E então a gente tem que estar sempre atento a essa questão do papel da boca com relação às infecções sexualmente transmissíveis. Doutor, qual é o risco de uma pessoa que admitiu a DST, mas não tratou, não está realizando tratamento? Quando a pessoa não realiza, ela vai ter 2 pontos básicos. A complicação daquela IST e infectar outras pessoas.
não é? Complicação, por exemplo, uma sífilis não tratada, ela pode virar uma doença grave no coração, aorta, chama-se aneurisma de aorta. Uma gonorreia, uma infecção por gonorreia não tratada, pode levar a pessoa à esterilidade, uma mulher ficar incapaz de ter seu filho, não é? O HPV, que é um vírus que causa verruga não tratado, pode levar ao câncer de colo de útero. A hepatite C não tratada pode levar à cirrose e ao câncer de fígado. Então, quem não tratar poderá ter as complicações, além da possibilidade de infectar mais gente ainda. Ok. Agora, todos esses vírus, todas essas infecções, ela traz limites também para as pessoas, né? A gente pode falar sobre o Ainda tem isso, né? Tem umas que, por exemplo, como a sífilis ataca o coração, essa pessoa vai ser limitada no trabalho, né? Então, cada uma tem sua manifestação clínica e seu impacto no organismo daquela pessoa. Vamos falar agora de uma questão triste, mas que está retratada nos dados aí do dia a dia. Em casos de estupro, como que a vítima, no caso, seja homem, seja mulher, como que ela deve se precaver com relação à possível transmissão de doenças, de infecções? Existe um protocolo que é para ser seguido, que é um protocolo numa situação extremamente difícil, né, dolorosa. Vai à delegacia, presta boletim de ocorrência, vai ao IML para avaliação e depois vai para, no caso, aqui a maternidade Nossa Senhora de Lourdes ou outro local que tenha o protocolo implantado. Ela vai fazer o teste, a sequência, o passo a passo é esse. Ela vai fazer o teste, se der negativo, ela vai tomar medicação contra o HIV durante 28 dias. Além disso, leva um medicamento, um antibiótico, e leva uma medicação para prevenir a gravidez, que é a pílula do dia seguinte. É importante porque não é só todas essas precauções, né? Na verdade, esses cuidados após o caso, mas também tem que ter um acompanhamento psicológico, porque é um caso bem... Sem dúvida. E mais ainda, vamos evitar chegar a isso. Né? Chegar a essa situação de violência. Tem pessoas que se expõem à violência. O casal vai namorar no escuro da coroa do meio, no farol. Quantas vezes a pessoa teve violência sexual naquela região do farol da Atalaia? Então, assim, na Sarney, à noite, em plena... Então, tem gente que se expõe ao perigo. É importante também evitar essas situações. Doutor Almir, para a gente ir encerrando, é possível fazer sexo com o preservativo e ter o prazer, que o pessoal às vezes não usa o preservativo pensando no prazer? É possível? Sem dúvida. É um dos motivos da rejeição à camisinha. Aquela frase antiga, diz que camisinha é mesmo que chupar bala com papel. Essa frase, olha, o prazer é na mente, não é na camisinha. Então, a camisinha protege, dá mais segurança, dá mais prazer, porque você vai ter uma relação sexual mais tranquila, com mais segurança, desde que use corretamente a camisinha. Ela é um método importante de prevenção. Doutor Almir, a gente vai encerrando a nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação do senhor. Espero que tenha gostado do espaço com os internautas, né? Inaugurando aqui. E o espaço para o senhor se despedir e deixar algum recado. Gostei, quero mais. Viu? Um prazer, os internautas. Nós estamos na Secretaria de Estado da Saúde, ali na Avenida Rio de Janeiro. Quem quiser conversar pessoalmente, estamos à disposição. Um grande abraço. E aqui a casa é sua sempre. Olha, mais uma vez a gente agradece a participação dos internautas. Sempre muito bom abrir esse espaço com vocês. É vocês que comandam que o espaço é de vocês, tá? A gente volta a partir da próxima segunda-feira, agora com lives dirigidas aos candidatos ao governo de Sergipe, tá? Serão 2 semanas aí de muitas lives. E a gente fica por aqui. Doutor Almir? Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.